E aí pessoal, Edu Elias aqui, direto ao ponto, como sempre, em 100 dias de detecção de gases. Vamos lá, respondendo hoje aqui uma pergunta que veio pelo Instagram. O Instagram mandou aqui, o pessoal mandou falando sobre ventilação em espaços confinados, para a gente falar um pouquinho aqui e dar dicas sobre ventilação em espaços confinados. Então vamos falar aqui sobre o problema. O problema é trabalhar num local onde a ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes, como diz a NR33. E aí você sabia que a maioria dos acidentes graves em espaços confinados acontece por causa de atmosfera perigosa? Isso aí. Gases tóxicos, pessoal, eles são normalmente invisíveis, né? E ainda tem a falta de oxigênio, que ambos podem ser fatais em poucos segundos. Então, a NR33 e a NBR 16577, elas são categóricas. Antes e durante de qualquer trabalho nesses locais, a ventilação é obrigatória e vital. Mas qual tipo de ventilação usar? Então a gente vai descobrir agora aqui os tipos de ventilação. Então vamos falar primeiro da ventilação geral diluidora, que é a insuflação. Tá? Então, ventilação diluidora, que é a insuflação. O objetivo aqui é simples: introduzir um ar limpo no ambiente, do ambiente externo para dentro do espaço confinado, diluindo a concentração de contaminantes e garantindo o nível correto de oxigênio. Então vamos pensar aqui num exemplo prático, visualmente falando, né? Então imagina um técnico posicionando uma mangueira do insuflador perto do fundo de um reservatório de água, né? Então esse exemplo prático, imagina a manutenção de um reservatório de água, o ar lá dentro está parado, está pesado, aí nós posicionamos o insuflador com a mangueira direcionada para a zona de trabalho. O ar fresco renova o ambiente constantemente, permitindo que a equipe trabalhe com conforto e segurança. E aí a gente tem a ventilação geral por exaustão, né? Então, se o trabalho gerar, por exemplo, contaminantes o tempo todo, aí entra essa ventilação por exaustão. Porque, em vez de empurrar o ar, a gente puxa o ar contaminado para fora do espaço confinado. Então, vamos pensar no exemplo prático também. Um soldador trabalhando dentro de uma galeria técnica subterrânea, e aí a mangueira do exaustor está posicionada bem próximo à solda, capturando aquela fumaça escura, né? Então, serviços de solda, aplicação de tintas e solventes em galerias subterrâneas. Nesses casos, a exaustão ela capta os fumos de solda ou os vapores inflamáveis direto na fonte e impede que eles se espalhem pelo ambiente e possam intoxicar ali o operador e prejudicar o ambiente, né? E também tem um sistema combinado, que é a insuflação mais exaustão. Então, em espaços maiores ou mais complexos, a melhor estratégia sempre utilizada é o sistema combinado. Então a gente usa a insuflação num ponto para empurrar ar limpo e a exaustão no ponto oposto. Então entra o ar limpo e no ponto oposto tem a exaustão para retirar o ar contaminado. Então vamos pensar num exemplo prático: uma galeria de esgoto comprida, um duto numa extremidade insuflando o ar e a outra na outra ponta, né, exaustando, fazendo essa exaustão. Então galerias de esgoto longas, o ar tende a ficar confinado, às vezes, nos bolsões. E aí, se você colocar só um insuflador, pode não ser suficiente. Então, com esse sistema combinado, você cria um túnel de vento que, vamos dizer assim, varre os gases perigosos, como, por exemplo, H2S, para fora de todo o percurso. E aí, a regra de ouro, né, pessoal, que é o checklist de segurança, a gente fala aqui sempre da regra de ouro, e aí as 3 regras de ouro de NR33 e NBR 16577, vamos lá. 1. Monitore sempre. A ventilação deve ser contínua, mas o monitoramento dos gases com detector portátil também deve ser, desde a liberação até o início e o fim do trabalho. Cuidado com a captação desse ar, né? Então, o insuflador ele deve pegar o ar de um local comprovadamente limpo. Então, nunca liga lá o insuflador perto de um aparelho, do escapamento de um caminhão, de um gerador, que possa jogar ainda mais contaminantes para dentro do espaço confinado. E a regra 3, não use oxigênio puro, né? Nunca tenta ventilar um espaço confinado
usando oxigênio de cilindros, de solda, por exemplo. Isso gera um risco altíssimo de explosão. E aí, para nossa conclusão, pessoal, vamos encerrar esse vídeo dizendo que ventilar não é só ligar um equipamento, é planejar toda uma engenharia do ar para salvar vidas. Tem que estudar o ambiente, tem que escolher o sistema certo e tem que trabalhar seguro. Beleza? É isso, pessoal. 100 dias em detecção de gases. Já estamos na segunda metade e vamos lá que tem muito conteúdo. Curte, compartilha e faça como o pessoal do Instagram que deixou lá a sua sugestão de vídeo, né? Pra gente fazer aqui hoje. Então o Instagram, você tem o Instagram tanto da Niobe Gas quanto o meu Instagram, eduelias.xavier, e aí você pode mandar lá a sua sugestão. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!